tarde, boas-vindas. Que bom estar aqui com vocês novamente. Para quem não me conhece, eu sou a Alice, vim ministrar essa oficina de operação de câmera aqui no projeto Online Mais Cursos, que é realizado com o apoio do Instituto Cultural Menino de Ceilândia e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Deixa eu dar um oi aqui para todos que estão presentes. Fico super animada já de reconhecer as carinhas. Oi Mauro, oi Marcelo, Wellington, Ricardo, Marcos, João, Tiago, João Breyer, João Mário e João Breyer. João Breyer já conheço de outras oficinas, que bom ter você aqui de novo. Rodrigo Juste, Jason Cardoso, Aline Barbosa, Igor Gualberto, Eliana, que prazer estar com você aqui novamente. Eliana, que bom. Leonardo, Luiz, Lucas, Júlia Morgana, Angeline Alencar, Byron, Tiago Teixeira, Paulo Paes. Eita, uma galera, que bom, gente. Abá, Júlia Dias, Maitê. E vai chegando gente, vai chegando, que bom. O Leandro também, já conheço de outras oficinas. Bom estar aqui com vocês de novo, gente, muito bom mesmo. Boas-vindas aí a todos. Bom, espero que vocês estejam gostando aí das oficinas. Essa semana a gente vai estar aqui falando sobre operação de câmera, direção de fotografia, sobre as equipes, né, que estão dentro dessa área, né, dentro desse setor, dentro da produção audiovisual. Estou aqui com conteúdo programático, mas até dei uma reformulada neles, assim, não tirei o que eu coloquei aqui, né, na nossa proposta de oficina, muito pelo contrário, acrescentei mais coisas para a gente poder conversar e pegar aí o fio da meada, assim, né, fazendo as conexões necessárias para colocar em prática. Quem me conhece sabe que eu gosto de fazer vocês colocarem a mão na massa, então já vem aí com essa força, tá? Para estar colocando em prática aí todas essas ideias, esses conceitos, para a gente não ficar só aqui falando e vocês aí sem colocar a mão na massa não tem graça, né? Vamos trocar muito, conversar muito e falar e fazer fotografia para o audiovisual. Me digam aqui quem já tem experiência nessa área de operação de câmera, de direção de fotografia ou fotografia estilo. Se vocês vão trabalhar, né, com equipamento, já trabalham ou vão trabalhar nessa oficina com equipamento profissional, semiprofissional, com câmera, com celular, digam aí quais equipamentos que vocês têm para manipular, porque aí eu também vou, né, chegando junto na realidade também de cada um, mas preciso que vocês me tragam aí o que vocês também vieram buscar aqui, né? Então eu gosto muito da gente fazer essa troca, de vocês, né, trazerem as expectativas de vocês, né, o que vocês vieram buscar nessa oficina, dentro da realidade também de cada um. O que eu pensei? Da gente olhar de uma forma geral para essa função, né, da direção de fotografia e da operação de câmera especificamente, pensando em todas essas pessoas que trabalham dentro dessa equipe, né? Coloquei aqui na nosso conteúdo programático a introdução à fotografia, onde a gente vai ver esses conceitos para técnica, arte e ética, né? Já que a gente está falando sobre a imagem de outras pessoas, como a gente vai capturar essas imagens, não só com técnica, com arte, mas também com ética, né? Vamos falar um pouco sobre a direção de fotografia, a criação da identidade visual, mapa de luz, análise técnica, desenvolvimento dessa proposta da fotografia dentro desse projeto de audiovisual, as fases de produção, entregas e referências. E também vamos falar um pouquinho sobre essa questão da imagem digital e o que quer dizer uma qualidade de imagem, né? Por exemplo, quando alguém fala, nossa, essa imagem está com uma qualidade boa, né? O que quer dizer isso? Na segunda aula, a gente vai falar especificamente sobre essas funções da operação de câmera e da primeira assistência de câmera, falar sobre as funções dessas assistências dentro do departamento de fotografia, nesses projetos, né, cinematográficos, dinâmicas internas de funcionamento, como que essa equipe se relaciona com as outras equipes, não só desse departamento, mas de todo o projeto audiovisual.
esse momento, né, de checagem, preparação, testes para garantir um bom funcionamento da câmera, condição geral de sensores, qualidades das lentes, configurações de equipamentos e esses instrumentos que vão auxiliar também essa operação do foco durante a filmagem, né? Aí na terceira aula vamos falar sobre a operação de vídeo assist, esses equipamentos que são utilizados para distribuir a imagem captada pela câmera no set, gravação e reprodução de cenas, ensaios, enquadramentos, ferramentas e procedimentos. Na quarta aula, vamos falar sobre a segunda assistência de câmera, preparação do equipamento para filmagem, através de checagens, elaboração de relatórios, inventários, uma organização necessária, né, a cada projeto, montagem da câmera e acessórios para diversas configurações, como os tripés, chapéu, mão, e assim como a disposição desses acessórios também fica no set, né? Vamos falar um pouco também sobre o gerenciamento de mídias, quais os equipamentos necessários, os métodos de preparação para o filme, cálculo da autonomia da câmera e esse volume de material que a gente capta também durante o set. Isso aqui, esse conteúdo programático, pode ser que ainda dê uma incrementada nele, traga mais algumas coisas, mas a princípio o nosso fio da meada vai ser esse, o nosso mapa, digamos assim, né, de conteúdos vai ser esse. Deixa eu ver aqui quem me respondeu quando eu perguntei os equipamentos, dando uma olhadinha aqui no chat. Ô Pedro, boas-vindas, que bom que você chegou também. Já nos conhecemos em outras oficinas. Pedro falou que o Lucas, primeiro o Lucas antes aqui que respondeu, né? O Lucas falou que trabalha com uma câmera profissional, a Nikon D3200. Pedro, já tive uma experiência com direção de fotografia no curta-metragem, tem uma câmera super zoom e o celular. Ricardo listou aqui as câmeras que ele já trabalhou, PDW 700, 740, 630, 350, essas eu vou confessar que eu não conheço. Leonardo falou que não tem experiência ainda, está fazendo um curso técnico de rádio, TV e internet e precisa ter noção com as técnicas de um bom funcionamento de câmera, fotografia, etc. Maravilha. Vamos junto nessa, Leonardo. A Angelina... Opa, tem alguém falando comigo aqui? Ah, achei o fone. Gente, primeiro dia é assim, a gente vai se achando, tá? Deixa eu ouvir aqui. Alguém abriu o microfone para falar comigo? Tô na escuta. Maria Luísa? Pode falar. Tá com a mãozinha... Opa. Oi? Ah, tá. Ah, não, tranquilo. Achei que você queria tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta. Faz igual a Maria Luísa quando quiser falar, tá, gente? Levanta a mãozinha aqui, que aí eu consigo visualizar melhor, porque o retorno de som que eu tenho tá aqui nesse fone e eu fico me ouvindo também. Aí se eu ficar me ouvindo ao mesmo tempo que eu tô falando, eu vou ficar meio maluca aqui, né? E aí, levanta a mãozinha e aí eu boto o fone e escuto vocês, tá bom? Voltando aqui, então, para as respostas da utilização das câmeras. A Angelina falou que tem uma... boas-vindas, Maria Luísa. A Angelina falou que tem uma Canon T5i, é estudante de fotografia e se interessa principalmente por direção de fotografia no audiovisual. Maravilha, Angelina. Eu também comecei com fotografia estilo. Hoje eu não trouxe meu release, mas depois eu falo para vocês um pouquinho, né, da minha trajetória também. Comecei com fotografia estilo em 2010, então já tem mais ou menos uns 12 anos de fotografia. E aí, em 2014, eu comecei a fazer audiovisual e fiquei também já trabalhando, né, direto na câmera, sempre trabalhando com a fotografia, mas nunca, assim, me assumi como uma diretora de fotografia, apesar de estar sempre trabalhando com câmeras e assumindo produções e configurando câmeras. Mas eu vou explicar para vocês um pouquinho, né, desse tabu também que a gente enfrenta, né, dentro do mercado e de uma produção cinematográfica, por exemplo, né, que para você chegar a ser numa
função como essa, né, existem alguns caminhos, existem algumas formas de alcançar, né, esse nome, assim, que pelo caminho tradicional muitas pessoas falam que é um método escadinha, né? Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de como que é esse organograma de produção da equipe, né? E aí vocês vão ver como que funciona. Hoje em dia isso mudou um pouco, né? Não é mais assim essa questão de você precisa passar por uma experiência como estagiário, depois terceiro assistente, segundo assistente, primeiro assistente, para depois ser, né, assumir uma direção de fotografia. Hoje em dia é mais uma questão de olhar mesmo e de experiência em relação à sua formação, né? Por isso que eu ainda estou assim, saindo desse entendimento, assim, né, desse tabu para me assumir como uma diretora de fotografia, mas aos pouquinhos a gente chega lá. Só para falar para vocês um pouquinho, né, dessa história, eu sou formada em cinema, comunicação social com habilitação em cinema e mídias digitais. Tenho um trabalho com a Cinese Audiovisual, que foi a produtora que eu abri logo depois que eu me formei. Não, durante a formação a gente já trabalhava nela, né? E aí fizemos vários trabalhos, assim, né, de audiovisual com peças em diferentes formatos, né? Falando de produção cinematográfica, eu vou mostrar para vocês hoje o curta que a gente fez. Quem já fez oficina comigo já cansou de ver, mas a gente vai ver de novo para falar sobre a direção de fotografia do filme. Sei que a gente já falou sobre várias coisas em relação a esse filme, mas dessa vez a gente vai desmembrar um pouquinho para falar sobre a direção de fotografia dele, que foi feita pelo Helder Fruteira. E eu estive fazendo a produção do filme, então acompanhei aí alguns processos também, né, da direção de fotografia. E é muito legal quando a equipe, né, trabalha junto, assim, né, acompanha os processos, debate sobre os processos, cria, né, junto dentro de uma produção. Voltando aqui para as respostas, Ricardo falou que trabalha com GoPro, Osmo e drone. Maravilha, Ricardo. Laís, a Canon 700D, iPhone 7 Plus. Ana tem uma Canon SL3. Ricardo, uma 850. Qual é a marca, Ricardo? Que geralmente a gente vai pela marca, né, e conhece o modelo e aí sabe mais ou menos como que funcionam as câmeras. Ricardo falou que é formado em jornalismo, Júlia é formada em produção audiovisual, tem uma breve experiência como operadora de câmera e tem uma Canon T5 e o celular. Massa. A Sandra falou que celular também e a semiprofissional da Nikon. Gabriel está cursando em cinema e tem acesso a uma S20 FE. Byron falou que tem registro de cinegrafista e trabalha com foto. Ainda tem bastante gente colocando o nome aqui para a lista de presença. Maravilha, galera, muito bom saber. Uma coisa importante, né, para falar assim, por que eu perguntei em relação ao equipamento? Para saber mais ou menos a noção, né, que vocês têm e o acesso também para manipular com essas ferramentas e com esses conceitos que eu vou passar, mas na verdade o equipamento pouco importa se você tem um olhar, se você sabe, né, fotometrar, se você sabe os ângulos, os conceitos, né, dessas técnicas assim para aplicar no seu equipamento. Então eu vou mostrar para vocês, por exemplo, no início dessa aula, 2 curtas que foram feitos por participantes de oficinas que a gente ministrou. E vocês vão ver assim a diferença de uma que fez com uma câmera profissional e outra que fez com o celular. Mas a questão da narrativa, porque o cinema é isso, ele é muito mais do que o equipamento que você está usando, né? Ele é uma narrativa, ele é uma construção de uma história, né, criada audiovisualmente. Então, não só a imagem, mas também o som, a questão do roteiro e todas essas coisas que vocês estão vendo aqui nas oficinas do Online Mais Cursos, né? Desses setores criativos para uma boa produção audiovisual, que aí a gente vai trabalhando com todas essas técnicas, né, de áreas diferentes, tudo junto, para criar um produto, né? Para criar um filme, para criar uma obra de arte. Rodrigo falou que trabalha em uma TV web, com a câmera Sony, webcam Logitech e celulares. Muito legal. A Gabriela falou que tem uma Panasonic HC X2000. Maravilha.
E aí vocês vão encontrando aí também nos equipamentos de você, nem tanto na aula de hoje, que a aula de hoje vai ser mais sobre conceitos e como que a gente cria, né, essa fotografia num planejamento, né, que vocês sabem que eu gosto de começar por aí, assim, pensando, né, planejando, organizando para depois colocar a mão na massa. E aí vocês vão buscando aí nos equipamentos de vocês quais funções que esses equipamentos vão oferecer e futricando aí, mexendo, encontrando e fotometrando, né, posicionando a câmera para colocar em prática esses conceitos que a gente vai ver, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Nossa primeira aula, introdução à fotografia, fotografia no audiovisual, tá? Conceitos para técnica, arte e ética. Vamos falar então sobre direção de fotografia, criação da identidade visual, mapa de luz, análise técnica e desenvolvimento da proposta audiovisual, pensando nessas fases de produção, entregas e referências, e o que é essa imagem digital, o que é essa qualidade, né, da imagem digital. Um diretor de fotografia italiano, Vittorio Storaro, escreveu assim: nós escrevemos histórias com a luz e a escuridão, com o movimento e as cores. É uma linguagem com seu próprio vocabulário e com ilimitadas possibilidades de expressar nossos pensamentos e emoções. E o que ele diz aqui é exatamente o que a gente vai desmembrar e aprofundar, né, sobre essa questão da luz, da sombra, dos movimentos, das cores, né, tudo isso como a câmera interpreta e como que a gente faz para exibir isso, né, projetar isso. Pensando nessa linguagem do audiovisual, que tem o seu próprio vocabulário, né, como ele mesmo diz, e infinitas possibilidades para a gente expressar aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente. Então, como para muitos, né, é uma nova linguagem, uma nova forma de se comunicar, aí a gente vai se inspirando e vendo aos poucos aí como que faz para a gente se comunicar plenamente com essa linguagem. Vamos assistir então os 2 curtas-metragens realizados por participantes de oficinas anteriores. O curta-metragem Sou Meu Próprio Onde, da Sá Silveira, e o curta-metragem O Casarão, da Letícia Cunha. Vocês vão poder observar essa questão da mudança da estética da imagem, porque uma usou equipamento profissional e outra usou um celular, mas olhando para a questão da narrativa e de como que essa obra impacta, né, em cada um, eu acho interessante mostrar essas 2 obras para vocês, para a gente começar se inspirando e falando aí sobre formas, né, de expressar aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente. Pode rodar. Penso nas pessoas morrendo, definhando enquanto os aparelhos emitem sons ritmados, totalmente sozinhas, sem ninguém apertando-lhe a mão ou erguendo, secando-lhe a testa, ou até os olhos enxugando as lágrimas. Sufocando, sozinha, até o ritmo cessar. Assim, aumento o som dessa live que é para não ouvir o barulho do bar lotado lá embaixo, ou o ruído que o garfo faz espetando macarrão frio no pote de vidro. Alguns ainda riem de longe. Ignoro. Eu quero que a humanidade durma, pois só à noite é possível ter alguma tranquilidade, enquanto a maioria está inconsciente, parecendo até que tudo é normal. Outra risada. São apenas 9 horas. Que gosto é esse que senti agora, meu Deus? Eu não lembro desse tempero. Eu não lembro desse gosto. Talvez seja o cigarro, o vinho, talvez. O gosto se mistura à fumaça, cansa a mandíbula, espalha na boca, mas eu não sei o que é. E esse cheiro é do cigarro, com certeza. Eu não sinto fome, mas a ansiedade me faz procurar comida para não mastigar as unhas. E o vinho, sempre o vinho. Eu estou bebendo demais esses dias. Será que tá tudo bem? Eu prefiro pensar que tá tudo bem. Outra taça quebrada. Será mesmo culpa minha ou tudo é muito frágil? Tudo ao redor é muito frágil. A taça foi barata. Taças mais caras são mais frágeis. A quantidade de parafusos no prato vai diminuindo enquanto eu vomito essas palavras que nem fazem muito sentido, mas tudo é tão surreal que até faz sentido que esse momento seja tão estranho. Caiu queijo no chão. Eu peguei e comi. Clareou e resolvi fugir. Como uma criança incompreendida que arruma uma pequena bolsa de madrugada, mas espera amanhecer para acampar no quintal com as bonecas. Totalmente só. Como as pessoas que sufocam. Acordei decidida, mas não muito cedo.
Numa sacola, coloquei panos, livros, lápis, água e café e fugi. Clandestina. Sinto que sou clandestina, mesmo com o bar lotado todas as noites. Queria encontrar o sol e quem sabe assim um toque quente e alguma sanidade. Estiquei um pano à sombra de uma árvore e outro ao lado, que é para o caso da pele queimar por demais. Bom dia, pessoas. Bom dia, manos. Bom dia, tudo bem? Aqui tudo bem. Bom dia. Bom dia, minhas irmãs e irmãos queridos. Boa tarde. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Boa noite, meus amores. A mamãe sempre foi muito linda mesmo, muito educada, muito simples, solidária. Nossa, falar da mamãe é difícil. O papai era uma pessoa muito boa. Ele dava até a roupa dele, tirava a roupa do corpo para dar para as pessoas. Ele era muito brincalhão lá fora, palhaço, mas quando chegava em casa, aí ele era um ator, né? Chegava em casa e se transformava para poder mostrar, para nos mostrar que ele era ele que mandava aqui, no pedaço.
Eu não lembro onde a gente comia. Na copa, se era na varanda. Eu só sei que a mesa grande sempre existiu em nossas vidas. Era na esteira. Esteira é feito de palha de coco, viu? Uma esteira tipo que é tapete. Naquela época era tapete, né? E tapete belíssimo. E sabe como era? Era uma bacia grande, cheia, viu? Que cada um comia o seu pedaço. O seu mundo, sabe o que ele fazia? Ele fazia que ia te dar assim, um tapazinho, um negócio, qualquer coisa. Fechar o olho, viu? Quando tu fechavas o olho, ele crau no pedaço de carne. Esteira, não lembro, não. Eu lembro que era sempre aí nessa mesa de fora, que o papai às vezes comia primeiro, entendeu? Porque a mãe botava logo o dele, que o dele era todo separado, cheio de... E o da gente não, era no prato mesmo, normal. Tudo presente do meu pai para minha mãe. Eu cresci sabendo disso. Foi ele que comprava. Quando ele ia para São Luís, todas as vezes que ele ia, ele trazia um presente para ele. Todo mundo da família sabe que aqueles kits foram presente do papai para a mamãe. O jogo de xícaras, um kit, né? Um kit que tem bule, manteigueiro, leiteira, chaleira. Papai deu para minha mãe quando ela fez boldas de ouro, deu boldas de prata e deu um kit rosa, que eu não lembro, deve ser amor mesmo. Eu acho que tanta energia é bom, né? Aqui é energia boa, só tem coisa boa nessa casa, viu? Você pode ver. Eu, pelo menos, sinto, né? Assim, a memória são flashes que eu tenho na minha cabeça. Isso aí eu tinha 11 anos de idade, ia fazer. Em 64, eu levei a turma para estudar. Eu trouxe o Bernardo, levei o Bernardo, a Ana e o seu mundo. E a mãe ficou com o restante, Augusta, Alice, Sebastião, Dom, esse pessoal todinho. Nós conseguimos chegar até aqui e nós vamos continuar. Aí a casa dos nossos pais nos inspira mesmo, porque é aí onde está nosso umbigo, está nossas raízes. A gente vai voltar todo mundo para o Maranhão, porque é uma viagem de volta, né? Eu tenho assim uma ligação muito profunda aqui com Goiás, porque a gente teve que construir essa raiz aprofundada aqui, não teve jeito. Mas eu vejo que a turma está voltando. Daqui a pouco eu vou ver quase todo mundo aí. Lembrei de uma florzinha que tem nos campos. Ela é cheia de pêndulos, sei lá, que o vento, quando bate, leva para vários lugares a semente. Então, eu vejo essa família como essa flor, que é soprada ao vento e vai para vários lugares, espalhando coisas boas. E isso é muito bom. Sou muito feliz para a mamãe ter enterrado nosso umbigo junto, porque eu amo vocês demais. Todos. Um por um. Era tempo de guerra, era tempo de paz, era tempo de amor.
Era tempo de paz, era tempo de amor, tempo de amor fugaz. 15 filhos nasceram, 15 fachos de luz, no mundo cresceram, cada um com sua cruz. Mas em suas andanças, galopando a esperança, não fugia a lembrança do tempo de criança. Volta agora a sua terra, ao seu casarão de paz. O cajado é o mundo, a riqueza é a paz. Oh, oh, volta agora a sua terra, ao seu casarão de paz. O cajado é o mundo, a riqueza é a paz. O cajado é o mundo, a riqueza é a paz. O cajado é o mundo, a riqueza é a paz. A paz. Eu espero que vocês tenham gostado desses filmes e se emocionado tanto quanto eu me emociono sempre que assisto. Porque eles revelam isso, assim, né? De que não interessa muito a tecnologia que você está usando, se você tem sensibilidade para comunicar aquilo que você está pensando e aquilo que você sente, né? Os seus pensamentos, as suas emoções, como disse aí o Vittorio Storaro. Parabéns de novo aí para Sabrina e para Letícia por terem realizado essas duas obras tão lindas e tão cheias assim de amor, né? Porque você vê que elas colocaram ali tudo, né, delas, né? Letícia fez tudo do filme foi ela quem fez, a Sabrina tudo do filme foi ela quem fez. Então a gente vai falar sobre equipe, funções, né, sobre responsabilidades dentro do departamento de fotografia, mas eu sei que muita gente aqui está colocando a mão na massa sozinho, né? Então vamos também para as duas realidades, né? Conhecer como que é no mercado, numa grande estrutura de produção, mas pegar ali o essencial para a gente conseguir colocar nas nossas obras, né? Aquilo que a gente der conta de colocar, mas pensando nesse esmero, nesse cuidado, assim, do olhar e das tecnologias que a gente tem em mãos, né? Então, é claro que à medida que vocês forem também se profissionalizando, né? Avançando, assim, na jornada profissional de vocês, né? Dentro do audiovisual, vocês vão adquirindo equipamentos, acessórios, né? Diversos para poder estar realizando, né, os projetos de vocês, ou às vezes nem tanto adquirindo, mas só de conhecer e você saber, não, existe essa possibilidade. Posso ir ali na locadora, né, alugar um equipamento para eu utilizar, já também é uma facilidade. Então eu espero que essa oficina seja super útil assim para vocês nesse sentido, assim, de vocês conhecerem esses equipamentos, esses acessórios, para irem trabalhando ao longo do tempo, né? Eu vou propor algumas atividades, vou propor algumas coisas para vocês fazerem, mas também não vai ser nada assim relacionado ao tipo de equipamento que você tem, né? Vocês vão pegar o equipamento que tem e colocar em prática essas ideias. E aí cada resultado, né, eu imagino que vai sair diferente e vocês vão poder trocar e apresentar isso também aí no último dia, né? Então vamos se preparar para isso, para a gente, né, de repente filmar alguma coisa, fazer alguma obra, para a gente poder compartilhar, trocar essa experiência de como que foi, né, colocar em prática esses conceitos. Eu acho um momento super legal, assim, né, de comunhão mesmo, assim, da gente trazer para a roda e trocar sobre como que foi, né, para cada um essa experiência. Então já se preparem aí que eu gosto de colocar vocês para fazer, tá, gente? Então, espero que vocês venham comigo nessa. Deixa eu ver aqui no chat se tem algum comentário. O Pedro comentou, muito lindos filmes, cada um com sua particularidade e forma, adorei
Esses filmes vocês podem assistir esses filmes lá no nosso canal da Cinese, tem a amostra de resultados lá dessa atividade formativa. Inclusive o filme do Pedro tá lá também, um curta muito bonito que ele fez. Eu acho que ainda tá, não sei porque mandou para alguns festivais, né, Pedro? Agora eu não tô lembrando. Mas se não tiver, se tiver, a gente dá um jeitinho de assistir, porque também vale muito a pena. O filme do Pedro ficou super bonito, curta-metragem. Então vamos lá, vamos de conteúdo. Cadê aqui? Introdução à equipe de fotografia. A equipe de fotografia dentro de uma produção audiovisual, ela está no setor da direção de fotografia. E a direção de fotografia é sobre contar uma história, né? Já que a gente está falando de uma produção audiovisual, a direção de fotografia vai colaborar para contar essa história junto com os outros departamentos também, o departamento da direção de arte, do som, da edição. Então é tudo conectado, né? Você não vai fazer dentro de uma equipe, você não vai estar trabalhando sozinho em momento algum, assim, né? A ideia é que você crie, claro, né, com toda a liberdade, com a sua experiência, né, com a sua própria identidade também, né, trazer a sua visão para dentro do filme, mas tudo isso é trabalhado em conjunto. E a direção de fotografia, ela é responsável por tudo que se relaciona com a elaboração final da imagem do filme, também chamada de identidade visual, junto à direção e à direção de arte. Então, a direção de fotografia vai definir a iluminação, o clima dramático, a escolha de ângulos, a movimentação, os enquadramentos. Vai atuar em todas as etapas da produção, começando com a concepção estética da imagem, visita a locações, análise técnica da fotografia na pré e nas gravações. Na pós, vai orientar a colorir e a marcação de luz, supervisionando a imagem até a aprovação do produto final. E também vai especificar os equipamentos de câmera, de luz, maquinária necessários à realização do filme, bem como esses materiais fotográficos e os tipos de processamento. A gente fala de material fotográfico ainda se remetendo, né, à película, né, mas material fotográfico hoje você pode mencionar o cartão de memória, o sensor da câmera, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. E a interlocução direta da direção de fotografia é com a direção, de quem vai receber instruções e a quem vai apresentar sugestões e soluções. Pensando um pouco como que a gente constrói, né, esse visual ou identidade visual com a fotografia, a gente vai pensar em 4 aspectos. O aspecto da iluminação, então a fotografia, né, fotografia, grafia de escrita e foto de luz, né? Então, uma escrita com a luz. A gente vai trabalhar esse aspecto da iluminação, da câmera, né? Qual a câmera que a gente está utilizando em relação à iluminação. Qual a qualidade, né, dessa luz, a textura também a gente pode mencionar, as propriedades da luz, né? Posicionamento da luz, a direção de fotografia vai definir. Em relação à câmera, como que é o processamento, o armazenamento e a textura, né, que essa câmera captura. Lentes, quais são os planos, os enquadramentos, a nitidez, né, dessas lentes. Os instrumentos que você pode estar utilizando para realizar movimentos de câmera, para calibrar as câmeras, ou a câmera, né, caso ou uma ou mais de uma, né. Quais os suprimentos necessários, né, questão de elétrica, de maquinária, tudo isso aqui dentro dessa parte de instrumentos. A gente vai desmembrar tudo isso também para entender como, né, manipular cada uma dessas coisas, escolher cada uma dessas coisas de acordo com o nosso projeto. Se a gente tem essa possibilidade, né? Porque às vezes a nossa escolha é trabalhar com o que tem, né? Às vezes nossa escolha muitas vezes é não ter escolha. Então a gente vai também olhar por esse lado, né? Ver quais são as possibilidades que a gente pode inventar, né? Dentro da nossa realidade. A equipe de fotografia no cinema. Geralmente essa equipe de fotografia ela se subdivide em outras 3 equipes. A equipe de câmera, de elétrica e de maquinária. A equipe de câmera ela vai ficar ali trabalhando diretamente com a câmera, né? Então vai estar a direção de fotografia, primeiro, segundo assistente, terceiro assistente, operação de câmera. E também, dependendo do tamanho da estrutura, seus assistentes também, né?
direção de fotografia vai ter suas assistências, a operação de câmera vai ter suas assistências, chefe de eletricista e maquinista também suas assistências, a depender, né, desse tamanho dessa produção. Então, é separado assim para que, né, cada um fique ali na sua função, na sua responsabilidade durante a filmagem, porque às vezes a gente tem pouquinho tempo para executar uma coisa numa grande escala, né? Então, o interessante de você dividir isso dentro de uma equipe é para que cada um fique responsável e a coisa aconteça também com um tempo otimizado, né? Mas pensando em equipe de uma pessoa, né? A gente também vai entender quais são essas funções e essas atenções, né, que a gente tem que ter quando está trabalhando aí com uma câmera. Por exemplo, se você estiver utilizando o celular. No momento de filmar, o seu celular não liga, ele não responde mensagem, ele não faz mais nada além de filmar, né? Então, é o que eu sempre digo, assim, trate o seu celular como uma câmera quando você estiver filmando com o celular, né? Então, a gente também vai pensar nessa questão de eletricidade. Ah, meu celular está com bateria, eu tenho onde carregar meu celular, eu vou precisar de um power bank, né? Pensar o que envolve eletricidade em relação ao seu equipamento, né, de filmagem. Maquinária é a mesma coisa em relação ao celular, né? O que é a maquinária? São os equipamentos de movimentos de câmera, um traveling, o dolly, né? Aí, quando a gente vai trazer para o celular, eu vou pensar se eu vou precisar de um tripé X ou Y, de um estabilizador, né? Quais são esses acessórios que vão conversar ali com o meu equipamento de filmagem, certo? Falando da equipe de fotografia no cinema, a gente vai ter essas 3 equipes distintas, a equipe de câmera, de elétrica e de maquinária, que vai estar sob o comando aí da direção de fotografia, e quem geralmente seleciona essas pessoas também que vão trabalhar é a direção de fotografia. Então a gente vai ter aí as profissionais, as assistências de direção de fotografia, operação de câmera, assistências de câmera, chefe eletricista e assistências, e chefe maquinista e assistências. A comunicação, e tudo isso, né, todas essas pessoas estão trabalhando dentro dessa comunicação visual, né? Claro que também vão ter noção, né, do que está ali no produto, na obra como um todo, né? Mas elas vão estar preocupadas nessa comunicação visual, que vai trabalhar cor, definindo principalmente aí as emoções, né, que vão estar sendo narradas no filme, abordadas no filme. Luz e sombra, que define muitas expressões, né, dos objetos, das pessoas. Efeitos sensoriais, que a gente pode definir como um artifício que convence o público em relação a essa narrativa, né? Então, às vezes eu posso trazer alguns efeitos sensoriais de acordo com a minha narrativa, e isso eu posso trabalhar tanto de forma digital, né, com computação gráfica, como no próprio set, né? Posso fazer alguns efeitos de luz, alguns efeitos de iluminação, de movimentos de câmera, de truques, né? Com movimentos de atores e cortes, né? Tudo isso trabalhando essa comunicação visual dentro dessa identidade que vai ser estabelecida a partir daquelas escolhas que a gente falou, de luz, de câmera, lentes e os instrumentos necessários para poder manipular tudo isso. E aí, como eu falei para vocês, né, vamos botar a mão na massa. A gente vai fazer uma atividade lúdica aí durante a nossa oficina. Não precisa correr, desesperar, eu vou passar ela e explicar direitinho no final da aula, mas já se prepara, pega papel e lápis de cor para a gente desenhar. E pode parecer bobagem para alguns, mas é um método super prático e simples e lúdico mesmo, da gente entender esse funcionamento das luzes, como que isso afeta na nossa percepção, né? Na nossa memória, na nossa interpretação daquele mundo. Então pega papel e lápis de cor aí, vai preparando, vai procurando. Se você não achar todas as cores, tenta pegar uma cor mais fria e uma cor mais quente para a gente trabalhar ela no nosso desenho, tá bom? Deixa eu ver se tem aqui alguma dúvida. A Aline perguntou qual dos 2 filmes foram gravados com o celular. Aline, o filme da Letícia foi todo gravado com o celular. Acho que vale eu falar um pouquinho dessas produções, né? Porque são super lindas, assim, e cada uma foi feita de um jeito diferente.
O Marcelo falou que não tem como pegar lápis que está na oficina. Não tem problema. Quem puder iniciar hoje, ótimo, né? A gente fazer juntos, que aí a gente já vai trocando. Mas não, se não puder, traz amanhã também. Já separei um pedacinho da aula de amanhã pra gente fazer essa troca também. Mas não devia nem ter falado isso, né? Senão vocês vão deixar tudo para amanhã. Mas quem tiver aí agora, pega aí e a gente já vai fazendo junto, tá bom? Voltando aqui responder a Aline, o filme da Letícia foi gravado com celular, foi uma produção toda feita à distância, os 2 filmes foram feitos durante a pandemia, numa oficina nesse mesmo formato que a gente deu online e ao vivo, né? Uma parte foi gravada, outra parte foi ao vivo. E aí, a Letícia fez o roteiro, né? Fez toda a parte do planejamento, decupagem, análise técnica. E essa produção dela foi toda feita à distância. Ela criou um grupo com a família dela. Acho que já tinha o grupo e ela foi arquivando esse material que ia sendo publicado no grupo e provocando também algumas perguntas, né? Como que era, né? O que vocês lembram dessa mesa, olha essa foto, olha isso, olha aquilo. E as pessoas foram mandando em áudio, né? Ela pediu também em determinado momento ali no grupo que quem fosse trazer o seu relato que trouxesse em áudio, porque ela ia usar no filme, né? E aí cada um foi trazendo o seu relato, né? Uns outros tios que não trouxeram relatos, né? Colaboraram com a trilha sonora, então também foi algo feito, né? Pela família. E ela tinha esse conceito, né? De trazer ali a memória da família a partir dessa imagem do casarão. E aí essa imagem do casarão, ela estava lá, foi tirando foto, foi fazendo vídeos e colocando no grupo do WhatsApp. E aí a galera foi mandando o que lembrava, né, as memórias que tinham e a relação com aquela casa, né? E virou um filme super sensível, né, com uma narrativa bem clara de que está sendo contada a história do casarão. Então, é um filme que me emociona muito, porque eu também sou maranhense, né, sou de Açailândia, Maranhão, e esse filme foi feito também no Maranhão, né? Então, eu super me identifiquei, assim, com a casa, com o material que a casa foi feita, com a disposição, né, dos objetos da casa, as imagens, as fotos da família. E é justamente isso que a gente busca, né? Se conectar com outras pessoas, comunicar com outras pessoas a partir dessas imagens e desses sons, né? Então, foi um filme que ficou, assim, super lindo, sim, Aline. E ela fez, assim, de uma forma super simples, né? Uma produção, assim, super simples, mas que ela teve esse cuidado de escrever o roteiro, de planejar, de provocar, né, as pessoas, enquanto diretora, né, da obra, assim, de provocar nesse lugar, assim, da memória, do afeto, né, da união ali daqueles familiares. A Sabrina, a Sá Silveira, que fez esse Eu Sou Meu Próprio Onde, ela fez o filme, foi ela e a amiga, né, ela escreveu o roteiro, também fez toda a parte de decupagem, análise técnica de como ela gostaria que fosse a fotografia. Ela também trabalha com fotografia still e trouxe também essa experiência, né, com luz, com a temperatura de cor das luzes, né, com a escolha das lentes. Ela já foi mais para esse olhar, assim, da direção de fotografia para a obra, né? Como vocês vão ver também em Biuene, tem muito essa pegada da direção de fotografia no filme. Já a Letícia, que não tinha muita experiência com a fotografia, ela se preocupou muito mais na questão da narrativa, do roteiro, né? Como que ela ia construir esse roteiro, como que ela ia conduzir essa direção. Então, cada um tem a sua pegada, tem o seu jeito de fazer e tem o seu olhar, né? Então, o que a gente vai ver, assim, são métodos, são formas de fazer, mas que cada um vai aplicar aí dentro da sua realidade, na medida do possível, tendo esses cuidados, essas cautelas, assim, né, em relação à configuração do equipamento, né, à estabilidade da câmera em seus movimentos, em como organizar, né, esse pensamento, essas emoções a partir dessa comunicação visual, né? E acho que é isso. Mais alguma dúvida por enquanto? Aí a Sabrina, ela filmou com uma câmera de fotografia dessas Canon, Nikon, que também gravam, né? Elas são semi-profissionais. Eu acho que para vídeo elas não são consideradas como profissionais.
mas já tem uma diferença ali na textura, né, da imagem, na nitidez, no formato, né, da imagem. Você percebe assim essa diferença da imagem, né? E a maioria das pessoas que participaram dessa oficina produziram os filmes com o celular. Então, por isso que eu digo assim, não importa muito qual equipamento, qual a tecnologia que você tem acesso. O que importa é como que você vai contar essa história, né? E aprender sobre esses recursos, esses equipamentos, né? Vão te conduzir, de certa forma, para quando você for produzir, à medida que você vai produzindo, né? Então, vai trabalhando com o que você tem, você vai compreender também, né, essas limitações, né, ou abrangências do seu equipamento. E aí, à medida que você for sentindo necessidade, também vai investindo e adquirindo outros, né? Mas, primeiro, vamos com o que a gente tem. E quem tiver papel e lápis de cor, não esquece de pegar aí pra gente fazer a nossa atividade, tá? Vamos seguir, então. Falar um pouquinho sobre as fases de produção. Eu acho que eu trouxe. Eu não trouxe o organograma da equipe, mas eu trago amanhã pra gente ver como que funciona essa questão dos departamentos, né? Pra gente ver como que cada um se relaciona com cada um em uma grande estrutura. Mas eu acho que isso... Vamos dar continuidade aqui e aí a gente vê os próximos passos. As fases de produção. Essas fases de produção que eu vou mostrar para vocês, dentro de uma grande escala de produção, elas são separadas e tem profissionais em cada uma delas, né? Às vezes tem profissional que está na pré, que não está na produção, que não está na pós, né? Enfim. Mas o que é importante a gente olhar aqui? Quais são as estratégias que são aplicadas nessas fases de produção? Porque aí, à medida que você for, né, seguindo as suas fases de produção, você vai olhando para cada um desses pontos e realizando o que for necessário em cada uma das etapas, certo? E essas estratégias das fases de produção, elas são estratégias aplicadas constantemente, ou seja, você vai pensar da pré até a pós-produção do seu filme. Da ideia, né, surgiu a ideia de fazer um filme até o momento que você vai exibir. Mesmo você trabalhando sozinho ou não, a maioria dos departamentos vão estar num projeto do começo até o final. E algumas dessas estratégias, elas vão ser trabalhadas, retrabalhadas, feitas e refeitas durante o filme, né? E a gente tem, então, o momento da produção do conteúdo audiovisual. Eu lembro uma vez que eu estava numa palestra no Festival de Brasília, que o pessoal falava assim o tempo todo, conteúdo é rei, né? Que é justamente essa história que você vai contar. Que história é essa que você está contando? Não importa, gente, qual equipamento, qual é o conteúdo que você quer mostrar, né? E aí, por isso que essa fase de produção do conteúdo, ela é a primeira de todas, ela tá ali no topo, né? Que é quando você vai trazer, né, para uma parte mais prática, é a parte do projeto, é a parte do roteiro, né, a parte da escrita mesmo. Por isso que não se assustem com papel e lápis de cor ou com ter que digitar nesse momento, né, da pré-produção, né? Que seria esse momento de preparar essa história que vai ser contada. E aí a gente tem a pré-produção, que já vai pegar tudo isso que foi planejado dentro de um conteúdo e organizar para fase de captação, né? Então a gente vai ter a preparação desse conteúdo, a pré-produção, que é a elaboração desses documentos, né, dessas listas de equipamentos, de necessidades técnicas. Depois a gente vai para a fase de produção, que é de fato a captação da imagem e do som. E aí a pós-produção, que é a edição e sonorização e a finalização desse material. O departamento de fotografia, dentro desses processos, né, vai trabalhar com algumas demandas. A direção vai trabalhar com a criação da identidade visual, a liderança dessa equipe e a supervisão da equipe dos equipamentos, né? Então, a direção vai ter ali tudo que ela precisa para o filme, né? E aí vão ter as pessoas que vão ajudar a executar isso, como a gente falou antes, né? A equipe de câmera, de elétrica e de maquinária. O que a equipe de câmera vai cuidar? Foco, mudanças de lentes, supervisão da equipe, deslocamento da câmera e também da equipe, muitas vezes, da equipe de câmera.
higienização dos equipamentos, organização dos equipamentos, enquadramentos, planos, movimentos, acessórios, tudo que for relacionado à câmera. A elétrica vai fazer a seleção dos equipamentos de iluminação. Então, tudo que for relacionado à luz, à iluminação, é a parte de elétrica. Direcionamento do foco de luz, dos refletores para o ambiente a ser filmado, posicionamento das gelatinas nos refletores, posicionamento e deslocamento do equipamento de iluminação. E tem também a equipe de maquinária, que vai fazer a seleção desses equipamentos necessários para o trabalho da elétrica e da câmera. Então, é um suporte ali de máquinas, né? A movimentação dessas máquinas, como dollies, gruas e outros, posicionamento e deslocamento desses equipamentos. A maquinária também pode colaborar com a elétrica nesse sentido do posicionamento e deslocamento do equipamento de iluminação, né, dependendo de qual for esse equipamento. A maquinária também dá esse suporte aí. E o que se faz em cada momento desse, né? Durante o planejamento, a gente faz a leitura de roteiro, pega as nossas próprias referências, conversa com a direção para apresentar essa proposta de fotografia, faz um dimensionamento da produção, vai dimensionar quais são os equipamentos, quais são as locações, o que vai ser necessário para cada locação, toda essa parte de planejamento, assim, do que precisa para viabilizar esse filme. Como vamos fazer aquilo que foi pensado no conteúdo, né? Então, o conteúdo, a gente vai pensar o que a gente vai gravar, e na fase de pré-produção da pré-pré, né, o planejamento, a gente vai fazer esse dimensionamento, assim, né, de como que a gente vai executar isso. Então, é o dimensionamento tanto de equipamentos como das locações, de equipe, e a principal de todas, nesse momento, é a definição do método, de como você, direção de fotografia, vai colocar em prática essas ideias, né, que foram debatidas durante esse processo. Então, a partir da leitura de roteiro, você vai trazer suas referências, vai fazer uma apresentação, né, uma apresentação dessa proposta, né? Eu tenho aqui para apresentar para vocês essa proposta de fotografia. Aí você vai trazer os filmes que você tem de referência, você pode trazer desenhos de enquadramentos, de planos que você acredite que vai funcionar em cada cena, em cada sequência. Pode ser algo bem completão, grande, tipo Bíblia, né? Uma coisa, tipo, se você for pensar numa série, né? Vai ser algo vai ser proporcional à sua estrutura de produção, né? Se eu for fazer um curta, essa apresentação vai ser bem menor, com menos páginas, né? Mas a ideia nesse momento é que você tenha uma proposta e que você apresente um método, né, para a sua equipe. Então, para a sua equipe que você vai se relacionar com direção de arte, som e edição. E muitas vezes produção também. Nessa parte de planejamento, total produção, porque é a produção que vai viabilizar tudo isso aqui que você está pensando como executar, né? E aí, na parte da pré-produção, a gente faz a visita técnica das locações. O legal, se você não tem muita intimidade com o seu equipamento, leva o equipamento para a visita técnica. A visita técnica é você ir no lugar e fazer uns testes, né? Testar uns enquadramentos, ver de onde vem a luz. A gente vai fazer o exercício do papel e do lápis, é para a gente pensar isso, né? Como que está vindo a luz, de onde está vindo, né? Para pensar nessa estrutura e nesse momento da produção. Então, a gente faz os testes para que na hora de gravar, quando já estiver com tudo pronto, né, a gente também esteja pronto já para todas as situações. Então, vamos pensar nessa visita técnica. A gente vai pensar na estrutura elétrica, na base de produção, em relação à fotografia, o que a gente vai olhar? A posição do sol, o recuo da câmera e da luz que vai ser necessário. Então, às vezes, você tem um espaço muito pequeno e não dá para posicionar muitas luzes naquele lugar. A gente vai ter que dar um jeito de como que você vai posicionar essas luzes, né? Qual o recuo que você tem, né? Da câmera para a pessoa, da luz para a câmera, da luz para a pessoa, né? Toda essa parte de você pensar como que vai estar a luz naquele dia da filmagem, certo? E aí vem a análise técnica, né? A análise de decupagem, que é você olhar para esses aspectos e listar, né? Cena 1, plano X,
vou precisar dos equipamentos tais. A gente vai ver os modelos de análise técnica também. Aqui é só uma introdução geralzão para a gente ver o que a gente vai encarar aqui nessa oficina, tá? O que eu coloquei em negrito aqui nessa apresentação é o que a gente vai ver. A gente vai ver esses modelos de análise técnica, de mapa de luz, hoje, inclusive, os mapas de luz. Vamos ver modelo de boletim de câmera, né? Os testes, a gente vai falar sobre isso, sobre os testes estéticos, os LUTs, análise técnica e mapa de luz. Aí, beleza. Voltando aqui. Aí, estamos na visita técnica. Aí, a gente vai fazer a nossa análise técnica, né, de decupagem. Os equipamentos que a gente vai precisar para cada plano, para cada cena, para cada momento da filmagem, para cada take, né? E aí, com essa análise técnica, a gente vai fazer uma reunião com a direção de arte, com a pessoa que vai fazer a colorização do filme, a assistência de direção e a produção, para passar todas essas coisas que a gente pode observar na visita técnica e que a gente vai precisar na hora da filmagem. Depois a gente vai fazer uns testes estéticos, né? Então, você foi para a visita técnica, levou o equipamento, baixa aqueles arquivos no computador e já faz uns testes estéticos, assim. Como que vai ficar a cor final, como que vai ficar o contraste, temperatura e exposição na edição. Já testa antes, porque algumas coisas que a gente pensa que pode funcionar, às vezes não funciona, né? Então, tudo de teste, tudo de análise técnica, tudo de planejamento da pré-produção, mas bem já pensando assim na filmagem nesse momento da pré-produção. E aí, após essa análise, após feita a análise técnica e os mapas de luz e tendo o ok da produção, a gente vai fazer essa retirada dos equipamentos, né? Que a gente fez a lista de equipamentos, então a gente vai fazer essa retirada de equipamentos, os testes técnicos e o pré-light, que é você pensar como que vai montar essas luzes ali na hora da filmagem. Como que vai ser a configuração dessas luzes, né? Muitas luzes a gente configura como a gente quer, não é só acender e pronto, né? Você pode configurar a luz dimerizando, né? Aumentando a intensidade ou diminuindo, colocando uma gelatina ou não, né? Também a gente consegue trabalhar nesse sentido as luzes. E aí, no momento da produção, a direção de fotografia vai fazer a montagem, a checagem, a fotometragem, a filmagem. Montar, checar, fotometrar e filmar. Ao mesmo tempo em que está filmando, né, vai preenchendo um boletim, grandes estruturas, né? Não dá para você estar com a câmera na mão e com um lápis preenchendo uma coisa, né? Se você precisar de preencher um boletim, pense em uma pessoa para te ajudar a fazer isso, né? Uma assistência. Preencher boletim, descarregar arquivos, desproduzir e planejar o dia seguinte. Então, a cada filmagem vai se fazer um balanço a partir desse boletim que vai estar sendo preenchido durante a filmagem e vai fazer um planejamento para a filmagem do dia seguinte ou para a próxima filmagem, né? Não necessariamente no dia seguinte, mas para a próxima filmagem. E aí tudo isso aqui, gente, tem método, tem modelo, tem formas, né, de se fazer, pensando que, por exemplo, você faz um filme numa grande produção aqui e você consegue executar o mesmo serviço, o mesmo trabalho em outro lugar do mundo, né? Então, pensa se essa estrutura de produção industrial, digamos assim, para que você consiga ter essa experiência e essa prática em diferentes localidades, né? Então, o interessante de vocês conhecerem esses métodos, né, de trabalho e buscarem também, né, se aprofundar nisso e se profissionalizar mais, né, na direção de fotografia, por exemplo, saibam, né, desses métodos também e já entrem tranquilos, né, também nessas áreas, assim. E aí, após produção dessa direção de fotografia, vai fazer o backup do material, que é descarregar esse material, ter ali uma cópia de segurança, gerar um proxy, que é um pré-material organizado ali no programa, né? De acordo com o boletim também de filmagem. Vai fazer uma reunião com a pessoa que vai colorir o filme, para você falar, né, o que você pensou para correção de cor, qual é o color grading, como que você vai construir essa cor, né, junto com a pessoa que está colorindo o filme.
vai conferir os ajustes de motion e efeitos especiais, se tiver, né, no filme. E vai fazer essa aprovação da cópia final nos formatos que forem pedidos pela produção e a exportação desse filme, seja em MP4, em Movie ou em DCP para exibição no cinema, né? Então essa exportação vai depender de onde você vai exibir, tá? E a gente também vai falar sobre esses formatos de exibição. Bem geralzão, né? Assim, não dá pra... A gente ainda vai falar sobre muita coisa. A Aline falou que tem um celular Samsung simples e pergunta se tem como fazer filmes mais elaborados. A minha proposta é quebrar um pouco com essa ideia, né, de que para você fazer um bom filme você precisa de muita tecnologia ou de equipamentos muito caros. Claro que isso vai depender de onde você quer chegar com aquele filme, né? Agora, um bom filme, na minha concepção, assim, ele não depende só da tecnologia, ele depende de como você quer contar essa história, né? É da sua narrativa, de como você aplicou todos esses conceitos e todas essas partes técnicas com a sua sensibilidade, né? Então, é possível, sim, você fazer um bom filme com o celular. Inclusive, tem muitas séries hoje em dia, muitos filmes que vocês assistem e nem imaginam, né, que foram feitos com celular, ou desconfiam, mas você fica assim, mas como, né, que isso aconteceu? Tem um filme, por exemplo, que um dos primeiros filmes que foi todo produzido com o celular, ele foi todo produzido com o celular, um celular filmando. Eu esqueci o nome dele agora, mas eu posso trazer para vocês depois. Mas toda a estrutura de produção era Hollywood. Ele gravou com o celular, mas ele gravou em Hollywood. Então ele tinha uma equipe de cada departamento, ele tinha pessoas trabalhando no departamento de direção, várias pessoas no departamento dele, né, de direção, várias pessoas no departamento de direção de arte, de direção de fotografia, porque é um conjunto de coisas que vão, né, dar qualidade a essa obra. E esse conjunto de coisas vai dialogar com essa identidade visual, com essa comunicação audiovisual que se constrói na produção de uma obra, né? Então, a gente vai ver aqui alguns aspectos, né, de qualidade de imagem, o que é qualidade de imagem. Por exemplo, se você for pegar um filme de celular para exibir no cinema, quais os cuidados que você tem que ter? É possível? É possível, mas você precisa, né, trabalhar bem com o seu equipamento para que você tire o melhor de qualidade de imagem dele para ser exibido numa grande tela. É proporcional, né? Quando você exibe um filme que foi finalizado em 720, você vai exibir ele numa tela de cinema de, sei lá, 4K. Você vai ver só os pixels, né, do filme, porque aquela imagem ela vai precisar ser esticada para poder ser exibida ali naquele formato de cinema. Então, o cuidado que você tem que ter é como você vai captar e onde você vai exibir. E aí, nesse momento do planejamento e da pré-produção, você vai ver quais as configurações necessárias, né? Primeiro, o que o seu equipamento te entrega, quais as configurações necessárias para se fazer naquele equipamento, para você exibir com uma qualidade naquele meio de exibição, né? Então, se você vai produzir um filme para ser exibido no celular, aí você configura é que eu não quero ficar adiantando muitas coisas, mas a gente vai chegar lá. Eu vou falar para vocês sobre esses aspectos da imagem, como configurar também o seu equipamento para você ter um bom resultado no momento da exibição, independente da plataforma que você quer exibir, né? Mas a plataforma que você quer exibir, né, a qualidade da imagem vai depender da sua forma de captação, tá? É importante a gente pensar nisso também, porque senão eu vou falar assim, você vai gravar com o celular e vai conseguir tranquilamente exibir o seu filme no cinema. Talvez não, dependendo de como você fizer a captação das imagens, talvez não funcione. Mas é possível funcionar, fazendo as configurações corretas, tá bom? Então vamos entender, né, como que isso funciona. Isso funciona assim,
a gente trabalha com a imagem digital, né? Nos primórdios do cinema, a gente trabalhava com película e era um processo químico, né, para se ter uma captura de imagem. Hoje em dia, não. Hoje em dia é tudo digitalizado, né? E a imagem digital, ela é a representação de uma imagem bidimensional através de um conjunto de códigos binários, porque a gente está falando de leitura e interpretação de códigos, né, dentro de um computador, dentro de um sistema operacional, né, que seu armazenamento, transferência, impressão, reprodução e processamento possam ser feitos de modo eletrônico, né, possam ser feitos eletronicamente. Essa imagem fotográfica, ela é obtida de um mundo real através das nossas câmeras, né, ou sensores que captam a luz. A imagem capturada em um filme fotográfico, quando a gente fala principalmente de película, né, vai representar bem a imagem real que a gente quer transportar para o computador. Então, esse filme fotográfico hoje, né, ele tá ali na nossa câmera. Então, você repara que o filme ele vai definir um plano limitado por um retângulo, onde cada posição nesse plano contém uma informação de cor relativa àquela posição. Ou seja, a imagem, nesse caso, é um sinal de cor 2D contínuo. E aí, o que gera, né, essa imagem digital? Ela passa por um processo de captura, pela compressão e armazenamento, né, dessa captura, o processamento dessa imagem, e você tem a visualização dessa imagem digital. Isso tudo é um processo que é feito a partir de códigos binários, né, dentro de um computador, que nem cabe a gente aprofundar muito aqui. Mas quem quiser aprofundar, tem a gente vai compartilhar com vocês um drive que tem os materiais complementares das oficinas, né? E aí tem um artigo lá que fala sobre a imagem digital, super interessante, que aprofunda nesses temas, assim, né, da criação, principalmente da imagem em 2D. Mas por que eu achei interessante trazer isso para vocês? Para a gente entender como que funciona essa imagem, né, na nossa câmera, já que a gente está falando de operação de câmera. Talvez isso não faça muito sentido no início, mas quando vocês forem, né, buscando compreender melhor o equipamento, aí vocês vão ter os insights das coisas que eu falei para vocês, do que vocês estudaram e pesquisaram, né? Quando a gente está falando de câmeras, a gente geralmente trabalha com esses dois tipos de câmeras, a DSLR e a mirrorless câmera. O celular, ele funciona como a câmera mirrorless. Mirrorless quer dizer sem espelho. E a DSLR, ela trabalha com um espelho refletindo a luz dentro aqui do corpo da câmera, né? Mirrorless, traduzindo para o português, significa sem espelho. E são câmeras onde a luz atinge diretamente o sensor. Então, aqui eu tenho a lente, né? E aqui eu tenho o raio de luz, né, dessa imagem que vai direto para o sensor. Na DSLR, eu tenho a luz que entra aqui, o raio de luz que entra, bate num espelho, reflete no pentaprisma aqui, né, do corpo da câmera e volta para o visor óptico, né, da sua câmera. Ou também para o sensor que você visualiza ali a imagem digital, né. Então, a luz atinge diretamente o sensor após passar pela lente. Não tem espelhos no caminho e a imagem pode ser vista por um visor ou pela tela da câmera LCD. Os celulares, eles são um exemplo de câmera mirrorless, ou seja, sem espelho, só que com sensores muito pequenos que muitas vezes vão comprometer essa qualidade da imagem. As mirrorless ou câmeras de lentes intercambiáveis sem espelho, elas utilizam os mesmos sensores das DSLR. Vou mostrar para vocês os sensores daqui a pouquinho. E quais são os fatores que determinam essa qualidade, né, da imagem? A gente tem a resolução, que são os detalhes da imagem, a profundidade de bits, que é a escala de tons, a taxa de quadros, que é o número de imagens exibidas por segundo. Isso aqui, gente, é muito interessante e quando eu descobri, mudou muito assim a minha vida. Espero que mude a de vocês também. Gama de cores, que é a gama e a saturação das cores, a interpretação que aquele equipamento faz, né, das cores.
reais, assim, né? E o alcance dinâmico, que é o alcance dos níveis de brilho. Quando a gente fala da câmera digital, a câmera digital ela vai gerar essas imagens a partir da luz que chega no sensor, como a gente já falou, né? Num processo muito próximo ao que a gente, né, fala sobre a fotografia analógica, que a luz entra, vai bater num material sensível e vai marcar aquela imagem na fotocélula, né? Cada sensor tem uma fotocélula uma fotocélula diferente que capta um espectro de luz diferente, sendo cada uma delas ajustada à frequência do azul, do verde e do vermelho, o famoso RGB, né? Então a gente vai ter assim fotocélulas de cada cor que vão se intercalar, né? Cada fotocélula dessa vai produzir um código diferente a partir da quantidade de luz que recebe, fazendo assim essa espécie de mosaico com milhares de combinações de cores possíveis dentro da tecnologia digital. Vale lembrar que a imagem digital é uma representação porque ela está presa às limitações de captação de cor e definição da sua câmera, bem como se limita às questões de exibição dessas mesmas qualidades por parte do seu monitor. Então é aquilo que a gente falou, né? A gente vai configurar a nossa câmera para ter uma boa qualidade de imagem, mas tendo essa noção também de que a qualidade está vinculada com a sua plataforma de exibição, né? Ou o seu monitor, ou a sua tela, né? Enfim, onde você vai exibir. Você precisa saber, né? Onde você vai exibir para poder fazer uma boa captura também. E esse bom está relacionado às características do seu meio de exibição. Falando de resolução de imagem, né? A resolução de imagem ela está relacionada a dois fatores, a câmera e ao monitor. Ambos têm limitações que influenciam na nitidez aparente que a imagem vai ter. Eu até coloquei aqui para vocês uma imagem, né, de um monitor e de um celular. Quando a gente fala de uma imagem impressa, essa unidade para medir a resolução da imagem é o dpi ou dots, que são pontos por polegadas. No caso da imagem digital, principalmente quando a gente fala de telas, das quais essa imagem vai ser exibida, a medida que a gente utiliza é a ppi ou pixels per inch, pixels por polegada. E quanto a essa medida, é a densidade de pixels por polegada, já que quanto maior a área da tela, menor será a quantidade de pixels por polegadas. Então, a gente tem aqui uma tela de 1920 por 50 centímetros, ou 1920 por 20 per pixels. Não, aí a gente tem... Não, 1920... Ah, tá, peraí, deixa eu ler direito. 1920 pixels por 20 polegadas. E aí a gente tem 96 pixels por polegada, né? Porque aí faz essa divisão entre um número e outro. E aí, quando a gente divide aqui, ó, 1920 pixels por 4 polegadas, aí a gente tem um número bem maior de pixels por polegadas. Então, é essa proporção que a gente conversou antes, né? Se eu tenho uma imagem gravada em 1920 por 1080, quando eu vou exibir em 4 polegadas, eu vou ter uma resolução boa. Se eu vou exibir em 50 polegadas, em 100 polegadas, né, que provavelmente uma tela de cinema, eu vou ter uma imagem já não com uma resolução não muito boa, né? Você conseguir ver os pixels, porque esses pixels vão ser como é que abertos assim, né? Proporcional à tela. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa no chat. Peraí. A Thaís está perguntando se o filme que foi todo produzido pelo celular que eu estava mencionando é Tangerine. Tangerine, eu não sei como foi o formato de produção dele, se foi esse que eu mencionei, né, de ser uma produção hollywoodiana, mas pela luta que eu vi que eles estavam pleiteando, né, de serem exibidos, né, de concorrerem ao Oscar e tudo, eu acredito que sim, que foi uma grande produção também, pelo trailer que eu vi também.
me pareceu uma grande estrutura de produção, mas o que eu estava falando não era esse, era outro que eu preciso lembrar, inclusive, o nome do filme, mas vale, né, a narrativa, assim, né, de que você, pegando um equipamento, né, de filmagem, se você tiver uma estrutura de produção ampla, com certeza o seu resultado vai ser diferente, né, do que você fazendo um filme sozinho, por exemplo, né. Então, essa estrutura de produção também vai dizer muito sobre os caminhos que o seu filme pode chegar, né. Porque é isso, são formatos de produção, são obras, né, que são feitas diferentes jeitos, com diferentes propostas e equipes em formatos diferentes também. Então, o que eu acho que a gente pega, né, desse aprendizado é como que funcionam essas grandes produções para a gente poder ter os mesmos cuidados ou cuidados próximos, né, a esses cuidados que se tem numa grande produção. Então, você fazendo sozinho um filme não quer dizer que você só vai lá e vai filmar, né? Acho que a ideia principal é essa, é você pensar nessas fases de fazer o filme. É como fazer um bolo, né? Claro que não existe uma receita para você fazer um filme. E também, né, cada um faz um bolo de um jeito. Mas qual é a relação? Em relação ao bolo, né? É que existem formas de fazer em uma sequência para aquilo dar certo. Se você colocar os ingredientes sem misturar os ingredientes no forno, não vai sair um bolo, vai sair qualquer outra coisa, né? Então, esses métodos são para a gente chegar num resultado, né, de uma obra audiovisual que comunique, né? Então, acho que a ideia principal é essa. O Marcelo falou, essas aulas o bicho vai pegar. Eu espero que seja num bom sentido, viu? Então vamos lá, vamos pensar então, né, em como que a gente vai estar construindo essa imagem. Como eu falei para vocês, a gente vai ver a parte técnica, né, a gente vai ver a parte também artística e a parte ética, porque tudo isso, né, vai trazer a sua identidade visual e também, né, isso tudo de acordo com a realidade aí que cada um trabalha, né. Pensando nessa parte técnica, né, a composição da imagem, a imagem digital ela é composta de vários quadradinhos coloridos que são chamados de pixels, como a gente já falou, né? E o pixel ele é a menor unidade que compõe uma imagem digital. O pixel é como um pedaço muito pequeno que compõe esse mosaico que a gente falou anteriormente, né, contendo a informação de luz sobre aquele pequeno pedaço da imagem. E a quantidade de pixels que uma imagem tem vai depender da quantidade de fotocélulas que a câmera que fez aquela imagem tem. E quanto mais pixels, maior a resolução da imagem que foi feita. Por exemplo, a resolução Full HD ela é composta por um quadro de 1920 de largura por 1080 de altura. 1080 pixels, né? A multiplicação da largura pela altura fornece o valor de pouco mais de 2 milhões de pixels ou megapixels, e essa seria uma resolução máxima de uma imagem Full HD. Então, a gente tem aí as imagens dos pixels, né, que são esses quadradinhos aí. Quando você dá um zoomzão assim na imagem, você consegue ver esses pixels. E aí eu trouxe também a relação de proporção, né, dos tamanhos das imagens. Então, a gente tem aqui um HD 1280 por 720, Full HD 1920 por 1080, Quad HD 2560 por 1440, 4K 3840 por 2160. Esse Quad HD pode ser também em 2K, né? O 5K, Ultra HD e o 8K. Esse 5K seria Ultra HD Plus, eu acho. E assim, a gente vê, né, essa relação aí de um tamanho para o outro, né? Tem muita gente, por exemplo, hoje que filma 4K para editar Full HD e ter mais possibilidades de quadro, por exemplo. Eu posso recortar bem aquela imagem, aproximar, né, ali e não perder qualidade. Então, eu tenho uma proporção que eu posso trabalhar e movimentar ali o meu olhar, né, de acordo com o que eu estou buscando na minha edição. Então, isso é uma coisa também que você pode pensar, assim, para trabalhar nas suas produções, se você tem também uma boa ilha para editar 4K. E aí, taxas de quadros por segundo, né?
A gente tem o FPS, né, que já é bem conhecido, quadros por segundo, né? Também é conhecido como fotogramas por segundo, ou ainda frames por segundo, né? Quando abreviado, ele pode ser lido como QPS ou FPS, que é a sigla em inglês, né? E essa é a unidade de medida da cadência de um dispositivo audiovisual, como uma câmera, um webcam, um projetor cinematográfico ou de vídeo. Isso significa o número de imagens que tal dispositivo registra, processa ou exibe por segundo. Lembra quando a gente fala de 24 quadros por segundo? O cinema é gravado em 24 quadros por segundo, que seria a velocidade normal, né, que a gente chama, 24 quadros por segundo, que é um padrão, né, clássico aí do cinema. Peter Jackson, em 2012, quando ele fez O Hobbit, ele mudou um pouco esse padrão clássico porque tinham muitos efeitos visuais no filme. E ele decidiu, então, gravar em 48 quadros por segundo. E esse dobro da velocidade normal resultou nas imagens mais suaves. A gente vai ver aqui no exemplo do vídeo. E o que acontece em relação a essa tecnologia, né? Esses sistemas utilizados pelos HDTV, no modo da cadência audiovisual de 50p, 60p não entrelaçado, esses formatos eles não fazem parte da ATSC e DVB. A cadência, que é uma norma, né, de sistema de exibição. A cadência de 120 é um padrão não entrelaçado e 120 vai ser usado pelos sistemas Ultra HD. Por que é importante a gente saber isso? Quando a gente vai gravar, a gente também escolhe, né, quantos quadros por segundo que a gente vai gravar. E sempre perguntam, qual é o quadro ideal? Depende do que você vai fazer com a sua imagem, né? Qual a velocidade de quadros ideal? Depende do que você vai fazer com a sua imagem. Se você vai exibir na internet, dizem que 30 quadros por segundo é o ideal por conta da velocidade da própria rede, né? Que aí você não fica com a imagem borrada quando ela trava. Essa questão de você gravar em 120, por exemplo, você consegue um slow motion sem perder fluidez no movimento, porque você vai ter 120 quadros por segundo. E o 24 quadros por segundo, ele fica um movimento mais natural diante da câmera, que é o que a gente busca no cinema, né? Um movimento mais natural. Quando a gente fala de jogo, por exemplo, quanto mais quadros por segundo, melhor, porque aí você vai ter um movimento mais fluido daquele seu personagem em 3D, por exemplo, né? E aí eu trouxe aqui, né, um rapaz mostrando, ele fala em inglês, mas ele traz os exemplos na imagem, né? Como que funciona esses quadros por segundo nos games, né? E quanto que isso traz de realismo para o seu jogo. Antes de ir pro vídeo, venham aqui todos na sala pra gente fazer uma fotinha. O Marcelo falou que sim, é claro que vai ser no bom sentido que o bicho vai pegar. Que bom, Marcelo. Porque são muitas informações em pouco tempo. E seja o que Deus quiser abençoar, amém. Olha, eu confesso que quando eu tava organizando as aulas, eu tava desse jeito também, gente, seja o que Deus quiser. Mas aí depois eu vi que eu acho que vai ficar tranquilo, assim, né? Porque esses tópicos todos que eu trouxe de forma geral, a gente vai ver, né, cada um ali separadinho, né? Ver o que é cada coisa. Então, se vocês não estiverem entendendo nada, eu espero que ao longo da oficina vocês entendam, porque agora é só uma introdução mesmo, geral. Pedi para vocês virem aqui na sala, abrirem as câmeras para a gente fazer uma fotinha para o nosso registro da aula de hoje. Aê, valeu! Ricardo, Marco, Angelina, Marcelo, Harry, João Breyer, Byron, Lucas, Fabrício, Lauane, Thiago, Sandra, que bom que você está aqui, Pedro. Todos preparados? Então vamos lá, digam X. E a produção avisa a gente quando for, hein? Pode ir fazendo várias poses. Eu gosto assim. Foi? Valeu, foi. Laís falou que tá por aí também, que bom, Laís.
A Elaine falou que não tem como abrir a câmera. Tudo bem, que bom que você tá aí, Elaine. Leidiane também falou que não consegue abrir, que tá no trabalho, mas que bom que você tá aqui. Eu vi aí que tem muita gente no trânsito, no trabalho, na correria da vida, mas tá aqui, que bom, gente, porque eu espero que vocês... Eu espero não, a gente sempre absorve alguma coisa, né, nessas oficinas, assim, então não importa muito também, né, quais as condições, o bom é que vocês estão aqui comigo presentes. Muito grata por essa partilha, assim. Vamos então assistir esse vídeo, que inclusive é um vídeo, se eu não me engano, feito por uma empresa de placas de vídeo, né? Então, quando você vai comprar também, montar seu computador ou comprar um computador que você vai editar, é importante também olhar para essas características da placa de vídeo, porque é ela quem vai fazer esse processamento da imagem capturada, né? Naquele momento de edição, de uma forma fluida e sem perder horas de sono renderizando o seu vídeo. É interessante você buscar por uma boa placa de vídeo também para otimizar aí seu trabalho. E também por conta da interpretação de cor, né, da placa de vídeo. A gente também vai falar sobre isso um pouco. Então solta aí o vídeo, prestem atenção nas imagens, tá? Eu também não entendo muito inglês, mas quando eu vi as imagens, muita coisa foi fazendo sentido e eu também explico depois que a gente assistiu os pontos que eu acho que são interessantes, assim, pra gente absorver. Hi, this is Tony Tomasi with NVIDIA, here to give you a little background on a video we put out recently about high frame rate gaming and the benefits to latency, smoothness, and animation. Before we dive into this in too much depth, let's first understand a couple of the fundamental concepts, that being frame rate, which is typically your GPU, and the display rate, or hertz, which is typically your monitor's ability to refresh the screen. The animation that you see here is a demonstration of the monitor and the GPU's rates. The topmost graph is showing the rate at which the monitor is refreshing the screen, which is measured in hertz. On the bottom, you're seeing the graph of the GPU's render rate, or frame rate. While it might average 60 frames per second, some frames are faster and some frames are slower, and they don't perfectly align. For high frame rate gaming, you want both of these to be as high as possible. Before we dive into our topics in detail, one clarification I should make is we've made a simplification. We've made the assumption that our GPU rate, frame rate, and our display rate, hertz, are the same thing. While this doesn't typically happen in the real world, this is a simplification we've made to help with the fundamental concepts and understanding. So one of the first topics we want to talk about is animation smoothness. One of the things you'll notice that is a great difference between a 60 frame per second and a 240 frame per second game is the smoothness of the animation. And that's because in each case, the rates of the animation updates are happening at different frequencies. 60 frame updates happen once every 60th of a second, which means that as an animation is stepping through, it only has 60 times every second to update its position, which means the steps are larger. At the 240 frame rate, the updates are happening 4 times as frequently, once every 240th times per second, which means that the size of the animation steps are smaller, which makes the animation feel much smoother. Taking a look at this top and bottom, you can see that 60 frame and 240 frame rate video have a very different feel in terms of smoothness. The 60 frame rate video has much larger animation steps, making it feel much less smooth than the 240 frame per second video. Next up is ghosting. Ghosting is that property we've all experienced, and you see this kind of faint blur that looks like it's trailing an object in motion. That's actually a side effect or a property of our typical modern flat panel displays because they have an update rate. Looking at our bouncing ball animation, you can see that the step size is fairly large, which means that smear behind the object is fairly pronounced. If we look at the animation now at 240 Hz, you can see the step size is much smaller, which makes the ghosting much less pronounced and therefore much less distracting. Looking at this in-game in CSGO, our character is moving from right to left. At 60 Hz, you can see the animation steps are fairly large, so the ghosting is fairly pronounced. On the right-hand side, you can see the character moving at 240 frames per second, and the steps are much smaller, so the ghosting much less pronounced and therefore much less distracting. To understand our next topic, tearing, it's important to understand another concept, which is VSync. VSync is the synchronization, or lack of, between the display and the GPU. In the VSync on scenario, the display and the GPU are locked, which means the GPU only presents completed frames on the display. In the VSync off scenario, there's no waiting, which means the display is going to continue updating and it's going to grab the frame at whatever state the GPU happens to have it in, which could be sometimes partial frames, and then present it. That partial frame appears on your screen as a tear. Why would you accept tearing? Well, one of the advantages of VSync off is that the GPU can render as fast as it possibly can, which can make the game feel much more responsive. We've made some simplifications here today around VSync for understanding. We'll get into more complex topics like G-Sync and variable refresh rate at a later date. As you can see here in the animation, the lack of synchronization between the GPU and the display causes tearing.
the GPU is required to present an incomplete frame. The size of that tear that you see there is determined by the animation step. At lower frame rates, those steps are fairly large, so tearing can be quite pronounced. At higher frame rates, the steps are much more frequent, so they're smaller, so the tears are much less pronounced and therefore less distracting. Looking at tears in CSGO, we can see here as we zoom in on the vertical brown tower, the tears on the top are much smaller than the tears at the bottom at 60 Hz because the animation steps are much more frequent and therefore the tearing much less pronounced at 240 Hz. Our final topic is system latency, which is a bit more complicated. System latency is typically known as that mouse click to muzzle flash or that motion to photon latency. It is not network latency, which is typically how your computer communicates over the internet to a back-end game server, sometimes referred to as lag. Taking a look at our game pipeline, we have a 60 frames per second example. And again, for simplification, we've decided to set the GPU rate and the CPU rate to be the same. So in this case, they're both at 60 frames per second. That means the blue bar here, the CPU, takes 16 milliseconds at 60 frames per second to do its work. It then hands off that frame to the GPU, which also takes 16 milliseconds at 60 frames per second to do its work. The gray bar that you see there is the amount of time it actually takes the display to update and show you that frame. At 240 frames per second, everything speeds up. Our CPU work, our GPU work, and our display work are all roughly 4 times as fast, so at 240 frames per second, your system latency is 1/4 the time. Using a single frame as an example, we have a fast system here on the top and a slower system on the bottom. They're both doing the same work, which is to render and produce a single frame. The fast system is producing CPU work, GPU work, and display work sooner than that slower system doing the same work. The difference between those two is the difference in overall system latency, which is felt as reduced input delay, which is mouse click to muzzle flash or motion to photon. Okay, to bring this all home, let's take a look at an example of system latency in CSGO. At the top, we have a fast system running at 240 frames per second, and at the bottom, a 60 frame per second. Legal, gente. Podemos ver, então, como que é essa relação do movimento, né? Tanto de forma vertical como horizontal, quando a gente está falando de imagens em 3D. Isso também se relaciona com o nosso equipamento de câmera, né? E a gente vai ver mais para frente como que esses quadros por segundo se relacionam com quando você vai configurar, por exemplo, o seu obturador, né? Então, os quadros por segundo você vai configurar de acordo com a velocidade do seu obturador, que é ele quem vai fazer essa definição aí dos movimentos, tanto na forma vertical como na forma horizontal. Isso aqui também importa muito quando você vai fazer a sua edição de vídeo e colocar os efeitos visuais que você for colocar. Se você for colocar alguma animação, algum efeito visual de animação, você vai ter que olhar para esses aspectos também da velocidade de quadros por segundo e como que isso vai se comportar aí no seu vídeo. Olha, vou confessar para vocês, já estamos pertinho do fim da aula e ainda tinha muita coisa que eu queria falar para vocês hoje. Mas vamos só encerrar essa parte aqui da velocidade de leitura, né, que é uma parte super importante da imagem digital. E aí, antes da gente ir para a parte da construção da identidade visual, a gente... Não, então vamos lá, vamos seguir que vai dar tempo. Me deu um desespero assim, mas vai dar tempo, gente. Vamos lá. Eu vou pular aqui algumas partes, mas a gente vai chegar lá. Bits, então, né? Essa profundidade de bits vai especificar quantas informações sobre cores estão disponíveis para cada pixel da imagem. Os bits de informação por pixel resultam em mais cores disponíveis e uma representação de cor mais precisa da imagem, o que, portanto, afeta no tamanho da imagem. Resumindo, o tamanho do arquivo de uma imagem aumenta com a profundidade de bits, porque mais informações de cor são armazenadas por pixel, em uma imagem com profundidade maior de bits. E os bits estão relacionados à escolha do armazenamento e da placa de vídeo que você vai precisar para capturar, arquivar e editar esse material gravado. Então, os bits eles estão relacionados não só à placa de vídeo, mas também ao armazenamento dessas imagens. Por isso que eu coloquei aqui essas imagens de cartão de memória. Vocês vão ver que tem uns aqui, 250 megabytes por segundo, que é a velocidade de leitura do cartão. Então, isso aqui vai te dar muito mais qualidade de imagem. E aí você tem variado, inclusive tem de 80, de 70, esses aqui eu já fiz o print dos que são dos que são melhores, assim, né? De 170, de 300,
eu só consegui chegar até esse aqui, o de 170, e ele me dá uma resposta muito boa em relação às imagens que eu estou capturando. Se vocês não conseguirem, né, adquirir esses de 300, de 250, pega esse de 170 que vocês vão ver aí um pouco dessa diferença assim, em relação à nitidez da imagem. Veja aqui um exemplo, né, de profundidade de 1 bit, você tem preto e branco, né? Profundidade de 8 bits, você já tem uma escala de cinza, né? E aí aqui quando você traz para as cores, né, você já tem uma escala de cores dentro de uma paleta aqui de cores, que essa é a interpretação de bits que ele vai te trazer. E aí vai fazer a leitura e te entregar essa imagem na exibição, né? E aí só para vocês entenderem que quanto maior a velocidade de megabytes por segundo, melhor vai ser a qualidade da imagem de vocês. Então, quando for comprar cartão de memória, não sei qual cartão de memória eu escolho, né? Sempre rola assim as perguntas, né? Alice, me ajuda, tô comprando uma câmera, qual cartão de memória eu escolho? Pega um aí o tamanho, né, de gigas vai depender do material que você quer captar, mas olha principalmente para essa velocidade de gravação aqui que ele vai ter, beleza? E aí, como a gente falou, né, a construção dessa identidade visual, a gente vai definir a partir da infraestrutura de equipe e equipamentos, de acordo com luz, câmera, lentes e instrumentos. E isso aqui, que está no quadradinho vermelho, a gente vai falar nas próximas aulas, tá? Sobre lâmpadas, refletores, eletrodomésticos, reflexos, tudo que pode virar luz, feixe de luz no seu filme. Em relação à câmera, a gente vai abordar sobre enquadramentos, movimentos, formato, posicionamento, interpretação da luz e da cor. Essa questão dos bits, por exemplo, está relacionado, né, à câmera, que é o cartão de memória que você vai escolher. As lentes, planos, enquadramentos, nitidez, tamanho do espaço físico, movimentos. E a questão dos instrumentos, que a gente já falou, movimento de câmera, né? Como construir uma identidade visual? Você vai precisar construir alguns conceitos, né? Eu sempre falo que quando a gente está construindo um projeto, a gente pensa na criação de uma outra dimensão, uma realidade paralela, digamos assim. E dentro dessa realidade paralela, você vai abordar alguns conceitos, algumas visões, algumas coisas, algumas crenças, né? Coisas que você acredita, emoções. E você vai fazer uma pesquisa, né, sobre esses significados, né? Essas referências, você vai trazer referências para poder ilustrar esses significados que você quer trazer para a sua imagem. E isso vai, né, ser composto, digamos assim, por cores, formas, vai estar de acordo com o estilo e o tom que você quer trazer para o seu filme. Se é um filme de drama, se é um filme de ação, se é um filme, né, qual é o gênero desse filme. Vai depender do seu fluxo de trabalho, da sua infraestrutura, mas o que eu mais gosto de falar e o que a gente vai trabalhar na nossa atividade, que eu acho que não vai dar para a gente fazer junto, infelizmente, mas eu já vou passar para vocês explicar, tá? Que é replicar essa memória afetiva que a gente tem, né, em relação a esses conceitos. Então não adianta você criar muitos conceitos e isso ficar muito distante de você, né? Porque se ficar distante de você, vai ficar distante do seu público. Então você tem que gerar essa conexão. E essa conexão, ela é feita a partir dessa sua memória afetiva. Se essa memória não for da sua experiência, você vai adquirir essa memória com a sua pesquisa e com as suas referências, tá bom? E aí, esse momento de partilha que eu coloquei aqui é justamente a nossa atividade, né? Você imagina, você lembrar, né, qual cômodo da sua casa na infância que mais te marcou. Lembra dele, assim, fecha os olhos e vai para lá, sabe? Se coloca nesse lugar. Por quê? A gente vai tentar imaginar, aí eu vou pular aqui para nossa, que eu ia explicar mais um monte de coisa, mas vai ficar para a próxima, tá? Você vai indicar, não precisa desenhar uma coisa em perspectiva, desenha numa planta baixa mesmo, tá? Planta baixa é isso aqui, ó. Você vai fazer os riscos da parede aqui e vai indicar se tem janela, se tem porta, né? Vocês podem até dar um Google aí e ver o que como que são as plantas baixas, né? Que é justamente você vê algo de cima, né? E aí você vai marcar onde que tinha luz, onde que tinha porta, onde que tinha janela, onde que tinha qualquer entrada de luz, indicar essas fontes de luz
E o lápis de cor seria para você indicar qual a temperatura, né, dessas cores. Se era uma luz mais quente, uma luz mais fria, se essas janelas, né, tinham entrada de luz ou tinham entrada de luz direta muito forte ou tinham entrada de luz rebatida no muro. Vai lá para aquele lugar dessa infância, desenha uma planta baixa com essas entradas de luzes, que aí a gente vai falar um pouco mais sobre sobre essa atividade aí na aula que vem, tá? Alguma dúvida em relação a essa atividade? É algo bem lúdico, assim, não tem nada a ver com a parte técnica que a gente viu hoje, tá? Que a gente só falou sobre imagem digital, o que é resolução e tal. E a gente vai entrar nos outros aspectos da técnica, de como que a gente vai aplicar isso dentro dessa realidade digital, tá? Pedro falou, tem algum padrão para FPS, para quadros por segundo? Tem os padrões de cada meio de exibição, né? Então, se você está fazendo um jogo, quanto mais quadros por segundo você, né, vai construir aquela imagem em 3D, mais realista ela vai ficar. Agora, quando a gente está falando de filmagem, né, da vida real, digamos assim, geralmente no cinema a gente tem trabalhado com 24 quadros por segundo padrão, certo? TV, geralmente 30 quadros por segundo. Hoje em dia está tudo, né, mudando aí nessa linguagem audiovisual e a gente tem visto várias inovações, como foi o exemplo do Hobbit, né, que eu trouxe para vocês, que tem muitos efeitos visuais e ele optou então por duplicar esse padrão de 24 para 48. Porque 24 quadros é onde fica a nossa persistência retiliana e onde a gente percebe, né, as imagens com mais naturalidade e fica mais realista, digamos assim. Essa proporção para o 3D, ela muda um pouco por conta da interpretação, da leitura e processamento de jogos online, por exemplo, né? Então ela vai aí para 240, 300 FPS, mas para a realidade do vídeo, do filme, né, digamos assim, dessa vida real aqui, a gente trabalha entre 24 e 120 quando se quer fazer slow motion, tá? E aí o slow motion fica fluido, né? Quando você grava em 60 FPS, né? 60 ou 120, né? Que é o dobro de 60. Para atividade, Pedro tá perguntando se... Ah, não, peraí, tem uma antes. Se é preciso desenhar os pontos de luz. Vocês vão colocar... os pontos de luz são as fontes de luz, né? Que você vai colocar. Se tiver abajur, você desenha um abajurzinho, coloca ali a cor daquele abajur, né? Com um lápis de cor, um amarelo, um laranja. Se for uma luz branca, você pode indicar com um desenho assim, só da forma da luz, né? Igual tem no nosso PDF aqui, que mostra quando tem luz. Mostra aqui pra gente, por favor. Só fazer o desenho da luz aqui, né? Se for uma luz branca. Se for uma luz laranja, aí você pinta assim, ó, de laranja, de azul. É algo bem simples assim, só pra gente ir provocando essa nossa memória afetiva e provocando essas sensações, né, dessa memória também. Deixa eu voltar aqui nas perguntas. A Sharon perguntou. Estou fazendo um fotofilme que usa efeitos de pan e zoom. Na hora de optei por 60. Era necessário ou bastaria 30 FPS? Bom revê-la. Bom revê-la também, Sharon. No caso de... Você vai usar fotos, né? Estilo, foto parada, para aproximar, né? Na edição, essas fotos. No caso da foto, não faz muita diferença você escolher os frames por segundo, porque frames por segundo você está falando de vídeo mesmo, né? Então, um vídeo, para ele gerar essa sensação de movimento, essa impressão de movimento, são necessários, no mínimo, né, para ele ficar mais realista, né, 24 quadros por segundo. Se você for fazer, né, stop motion, aí você pensa num movimento que caibam 24 fotos ali para gerar um movimento, né,
por segundo. Então, 24 fotos por segundo. Pense assim, né? Se você for usar fotos para fazer esse filme. E aí você tem que ter 24 cliques, né? Para gerar essa impressão de movimento em 1 segundo, tá? Tiago pediu para recapitular o exercício. Aí eu vou só terminar de ler as perguntas e eu vou recapitular, tá bom? Marcelo falou, desculpa, quando a senhorita falou para desenhar o telefone, contou o telefone, pode repetir, por favor? Ah, tá. A atividade, né? Tá, vou explicar a atividade de novo. Leonardo está perguntando se pode ser uma foto via celular. Não pode ser foto, gente. Vocês têm que desenhar mesmo, tá? Pega o papel e a caneta e desenha. Porque a gente está fazendo essa experiência do do planejamento, né? Vamos pensar assim, a gente vai fazer um mapa de luz para mostrar como que a gente vai posicionar as luzes ou como que a gente vai aproveitar as luzes daquela locação, tá? Imagina que você você revisitou o seu quarto de infância, a sua sala da infância. É uma visita técnica agora, tá? E você vai olhar por onde entram as luzes, quais luzes são essas, se elas vêm da janela, da porta, do abajur, da televisão, né? Imagina esse momento, essa cena, né, que te marcou e você desenha essas fontes de luz que estão entrando ali naquele ambiente. E aí na aula que vem a gente troca sobre como que foi essa experiência, tá? Não vai dar pra gente fazer hoje, eu queria fazer até junto com vocês, até trouxe meus lápis de cor aqui, mas amanhã a gente mostra tudo, eu faço em casa também e a gente troca todo mundo, tá bom? O Wellington falou, tá sem material, vai acabar ficando pra amanhã mesmo, tá? Eu tinha falado, cheguei super, né, eufórica, animada, achando que ia dar pra gente fazer a atividade hoje, mas não deu nem pra passar todo o conteúdo, acho que é porque eu tava acostumada nas aulas de 3 horas, né, aí essa foi um pouquinho mais curta, mas não tem problema, a gente vai passar todo o conteúdo, tá, gente? Não, é só questão mesmo de readaptação da professora aqui. Tá. Eu entendi de uma outra forma agora a pergunta do Leonardo. Leonardo, se você for fazer o desenho e quiser tirar uma foto do desenho, pode ser uma foto do desenho. E aí a gente compartilha amanhã as fotinhas ou cada um abre a câmera e mostra seu desenho, tá? Pode ser um dos dois também. Marcelo perguntou se a aula é gravada para ver de novo pela 2ª vez. Sim, essas aulas ficam gravadas e disponíveis no YouTube e vocês devem receber o link lá no grupo do WhatsApp, tá bom? É isso mesmo, né, produção? É isso mesmo, vocês recebem o link lá. Mas assim, gente, hoje parece que foi muita coisa. Foi, porque foi de uma forma introdutória sobre tudo que a gente vai ver, né, nesses próximos 4 dias. Então, a gente vai falar sobre tudo isso nos próximos 4 dias, né, ponto a ponto. E principalmente pensar como que a gente vai trazer isso para a nossa realidade, tá? Adorei saber quais equipamentos vocês têm, porque vejo também uma diversidade aí, né, de possibilidades para se trabalhar. Então, o equipamento que você tem não limita a sua criatividade, muito pelo contrário, pode alimentar, né, essa criatividade, por você não ter acessório X ou Y, ou lente X ou Y. Isso pode te ajudar a alimentar mais a sua criatividade para solucionar, né, alguns problemas que você encontre nessa fase de planejamento. Então, a ideia da atividade lúdica é que vocês tragam essa memória afetiva para as construções visuais de vocês. Então, eu lembro que no meu quarto era super aconchegante à noite, porque a gente ligava um abajur e era uma luz laranja. E aí, de repente, você nunca parou para pensar que uma luz laranja te traz uma sensação de aconchego. Mas a partir do relato que vocês vão trazer, né, a gente vai fazer essas reflexões e conversar sobre essas sensações e como que isso desperta as nossas emoções quando a gente está vendo algum filme, né? Às vezes a gente nem pensa sobre isso, né? Às vezes a gente nem sabe, não é algo que passa pela lógica, mas é algo que passa pelo sentido, né, da visão. E isso afeta a gente de alguma forma. E assim como isso afeta a gente, quando a gente está construindo uma imagem, o nosso objetivo é afetar outras pessoas, né? Comunicar algo, comunicar uma ideia, comunicar uma emoção, né? Trazer alguma sensação para aquela pessoa,
remeter a algum lugar, a algum período, a alguma época. Então, a linguagem do audiovisual tem esse poder, né, de te transportar no tempo, né? Então, você está ali assistindo a uma obra e vai para vários lugares, assim, né, ao mesmo tempo. Então, o legal da atividade é a gente brincar com isso, brincar com as luzes, partindo dessa nossa memória afetiva, de como que essas luzes, né, marcaram a nossa infância. Então, às vezes, você vai trazer uma história de aconchego, e outra pessoa vai trazer uma história de terror e pânico, sabe? Que uma coisa muito ruim que aconteceu quando estava tudo escuro, por exemplo, né? Então, tinha uma luz que marcava só uma parte do meu quarto, e ali foi o que aconteceu, tal coisa. Claro que se vocês quiserem também trazer histórias que vocês criaram, a gente não precisa também expor, né, momentos muito profundos de cada um, mas tragam alguma emoção, tragam alguma sensação, alguma história para contar a partir desse lugar, assim, né? Dessa memória afetiva. Pode ser da infância, pode não ser da infância, pode ser livre também, né? A sugestão de ser da infância é justamente a gente ir para essa memória, ir para essa emoção, ir para essa sensação. Primeiro desenhando isso de forma lúdica e depois entendendo, né, essas emoções também, como que é a nossa interpretação sobre isso. Porque vocês vão ver, por exemplo, que quando a gente lembra de algo, tem muito que é memória, mas tem muito que é imaginação. E quando a gente está num processo criativo, a gente precisa imaginar e muito. E brincar e muito também com tudo que a gente tem. Então, eu quero começar a gravar no meu quarto, mas eu não tenho, tipo, softbox, eu não tenho iluminação X ou Y, eu não tenho uma luz para isso, mas eu tenho uma janela. Gente, janela, luz do dia, ó, dá super certo para você gravar um vídeo com uma boa imagem, com uma boa luz, né? Então, as luzes que a gente usa, que são luzes artificiais, a gente vai falar sobre isso também, elas estão imitando as luzes naturais, né? Então, o sol é a nossa grande inspiração, né, dentro da fotografia. E aí a gente vai falar sobre todas essas questões também que envolvem aí a criação com a luz, a escrita com a luz dentro de uma proposta audiovisual, tá bom? Tiago está perguntando, pode ser um mapa de luz? A ideia é que seja um mapa de luz, tá? Esse desenho desse cômodo em planta baixa vai ser o nosso primeiro mapa de luz, para quem nunca fez mapa de luz, né? Vai ser o nosso primeiro mapa de luz. Então, eu ia até mostrar para vocês aqui mapa de luz hoje, né? Mas amanhã eu mostro. Mapa de luz, iluminação de 1 ponto, de 3 pontos, né? Mapa de luz é um desenho em planta baixa que contém o posicionamento e o direcionamento dos objetos filmados, das luzes e da câmera. Como a ideia a princípio é só algo lúdico para a gente ir para esse lugar, vamos focar só nas fontes de luz. Por onde entra a luz naquele cômodo, né? Qual é a cor dessa luz? A minha cortina tinha um voar azul e entrava uma luz azul no meu quarto. Isso é legal de você pensar, que se você quiser construir uma luz azul, você vai lembrar, né, do que pode usar para construir uma luz azul, que não seja um acessório super caro, né, ou coisas assim. Então, a ideia é a gente trabalhar essa memória, trabalhar a imaginação e nos transportar para esse lugar assim de afeto, de sensibilidade, daquilo que vai nos conectar com as outras pessoas a partir dessa comunicação visual feita com a luz, tá bom? Então sim, pode ser um mapa de luz. A ideia é a gente trabalhar, inclusive, esse desenho para que ele venha a ser um mapa de luz do seu filme, beleza? Então, gente, hoje foi um pouco correria, mas concluímos aqui com a atividade. Espero que vocês tragam para a gente trocar amanhã. Essa é a oficina de operação de câmera. A gente segue aí durante a semana, nesse mesmo horário, no projeto Mais Cursos Online, com o apoio do Instituto Cultural Menino de Ceilândia e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Eu encontro vocês amanhã e até lá!